Olá, tudo bem? Nós vamos começar através de um episódio, que é esse episódio de hoje. Nós estamos no dia 27 de maio de 2019. Uma série bem curtinha que vai de hoje, segunda-feira, até sexta-feira dessa semana, a respeito de operações entre vetores e operações entre vetores e escalares. A nossa ideia aqui, pessoal, não é se aprofundar na matemática da coisa, e sim explicar de forma bem objetiva, forma direta e com uma didática bacana, como realizar essas operações. Basicamente isso. Para aprofundamento do tema, existem outros canais maravilhosos que vocês podem visitar e assistir esses vídeos, ok? Conto com a assistência de vocês, inscrição no canal, acionar o sininho, toda aquela história, mas tem duas ações que eu vou pedir para que vocês realizem. Gostou do vídeo? Deixa seu like, a gente vai ganhar relevância, esse canal vai chegar bastante longe. E outra, gostou mais ainda? Compartilha com quem você conhece. Beleza? Bem destinado a estudantes de engenharia e vocês vão perceber isso. Falou, pessoal? Forte abraço e vamos ao vídeo. Tchau! Bom, pessoal, começando aqui essa série sobre vetores, a ideia aqui realmente é ir direto ao ponto das operações, sem muito matematiquês, ok? Então isso aqui é muito mais voltado para quem está fazendo disciplina de vetores e tal e quer entender um pouco mais sobre as operações entre vetores e operações entre vetores e escalares, ok? Então eu vou me basear bastante em uma lista de exercícios que eu passei para os meus alunos, ok? Você querendo se aprofundar um pouco mais, eu sugiro a você procurar um livro bom de vetores para fazer isso, porque essa série realmente a gente vai se ater a exercícios, né? E exercícios da minha rotina em sala de aula, ok? Então peço permissão e já peço desculpa por não me aprofundar bastante, ok? O curso não é de matemática, é um curso de engenharia, portanto a gente vai direto à aplicação, ok? Então esse primeiro episódio ele vai ficar no campo da adição entre vetores e produto de vetores por escalar. E aqui eu já trago um exemplo de uma prova que eu apliquei na minha sala de aula. Sejam os vetores A, 1, 2, 3, ou seja, primeira componente de A, ou projeção, na direção X, 1. Projeção Y, 2. Projeção Z, 3. B, menos 2, 2 e 0. E C, 1, 0 e 3. Calcule D, ou seja, um vetor, um quarto vetor D, igual a 2, que é um escalar, vezes A, mais B, ou seja, 1 vezes B, mais menos 3 vezes C, certo? Então, tem os três escalares aí. Um escalar igual a 2, um escalar igual a 1 e um escalar igual a menos 3. Lembrando sempre o seguinte, a multiplicação de um escalar por um vetor não altera a direção do vetor. Pode alterar o seu módulo, por exemplo, na hora que eu multiplico o vetor A por 2, com certeza absoluta, o produto vai ter o módulo, o dobro do módulo do vetor A, ok? Então, o módulo pode ser alterado, desde que o escalar seja diferente de 1. No caso do B, ó, o B está multiplicado por 1, é tanto que o 1 nem aparece. Então, o módulo de B não vai ser alterado, beleza? Beleza. E podemos alterar o sentido do vetor, desde que o escalar seja negativo. Observem no D que o C está multiplicado por menos 3. Ou seja, quando eu multiplicar C por menos 3, o produto vai trazer o triplo do módulo de C na mesma direção que C, só que em sentido oposto a C. Por quê? Porque o escalar é negativo. Ok, pessoal? Então, dito isso, vamos partir para a operação e vocês vão ver que é algo muito simples de se fazer. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o D novamente, tá? Que ele é igual a 2 que multiplica o vetor A. Bom, o vetor A é o vetor 1, 2 e 3. Mais 1 que multiplica o vetor B. O vetor B, menos 2, 2 e 0. Que ficou ruim. E 0. Menos 3 que multiplica o vetor D. Desculpa, o vetor C, que é 1, 0 e 3. 1, 0 e 3. Beleza. Eu vou fazer aqui as multiplicações. E quando eu multiplico um escalar por um vetor, todas as projeções do vetor ou componentes do vetor ficam multiplicados pelo mesmo escalar. Então, quando eu multiplico 2 pelo vetor A, eu vou obter aqui 2, 4 e 6. O vetor B não foi modificado, porque ele foi multiplicado por 1. E olha o que é que acontece com o vetor C.
eu vou colocar um mais aqui. Porém, menos 3, 0 e menos 9. Ok? E aí agora eu tenho uma soma de vetores. Como é que eu realizo uma soma de vetores? Eu vou somar as componentes na mesma direção. Ou seja, componente x com componente x com componente x. Componente y com componente y com componente y. E componente z com componente z com componente z. É basicamente isso, ok? Então nós vamos ficar o seguinte, ó. 2 mais menos 2 dá 0, mais menos 3 dá menos 3. 4 mais 2 dá 6, mais 0 dá 6. 6 mais 0 dá 6, mais menos 9 dá menos 3. E aí a gente tem como vetor resposta o vetor menos 3, 6 e menos 3. Simples dessa forma, ok? Então com isso eu acredito que dá para a gente fazer qualquer outro tipo de resolução de problemas, incluindo produto de escalar por vetor e adição de vetores. Dessa forma aqui, o vetor representado pelas suas projeções ou componentes.